Olá, alunos! Eu sou a professora Miriam Caldas e irei trabalhar com vocês a disciplina O Público e o Privado na Gestão Pública. Para complementar os estudos dessa disciplina, nós vamos hoje entrevistar o professor Arli Pinto da Silva, que é professor de Direito Administrativo há muitos anos e também advogado nesta área aqui na cidade de Guarapuava. Olá, professor! Nós queremos primeiramente agradecer a sua presença, a sua disposição de vir até aqui e dizer que para nós é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, professora Miriam. Para mim também é uma satisfação poder colaborar e principalmente tecer alguns comentários sobre direito administrativo, sobre administração pública e que na quadra em que vivemos hoje temos aí bastante circunstâncias que envolvem essa temática e sempre comentar e falar sobre isso com os gestores públicos é muito importante. Professor, nessa disciplina, nós iremos trabalhar as principais diferenças entre o público e o privado e as prerrogativas, os deveres dos agentes públicos, né? Nesse sentido, professora, eu gostaria que o senhor tecesse alguns comentários diferenciando, né, algumas prerrogativas que se aplicam ao setor público, que não se aplicam ao setor privado, e quais os efeitos que isso causa aos agentes públicos. Muito bem. No direito, existem dois ramos que são bastante distintos, o chamado direito público e o direito privado. As diferenças são muito grandes e eu diria assim, essas diferenças entre o público e o privado são bastante marcantes. Nós não temos hoje, os autores dizem que não há uma linha que separe esses dois ramos do direito como já tivemos no passado. Mas ainda assim nós temos diferenças marcantes. Veja bem, quando se fala de direito privado, que é aquele direito que regulamenta a vida das pessoas, não fora de um setor que tenha um tangenciamento com o poder público, vigora algo chamado autonomia da vontade, ou seja, subjetividade. Eu quero, eu faço, eu não quero, eu não faço. Isto é importante para o direito privado, porque é a autonomia da vontade, não é? Quer dizer, é uma subjetividade da pessoa e ela só vai deixar de fazer alguma coisa quando efetivamente a lei lhe proibir. Quando nós estamos no campo do direito público, aí então nós temos, ao invés da subjetividade, a objetividade, ou seja, só é possível no campo do direito público aquilo que efetivamente as normas permitem, não é? Aquilo que não há uma possibilidade de ser feito porque o conteúdo normativo do direito público não permite, não é possível de ser feito. Também não temos esta autonomia da vontade do gestor público ou do agente público, né? Como temos das pessoas físicas no direito privado. Isso não existe no direito público, né? Então, eu diria assim, no direito privado, autonomia da vontade, subjetividade. No direito público, a objetividade e há um conjunto normativo que marca esse ramo do direito público, justamente porque ele é o responsável por atender ao interesse público. Perfeito, professor. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que o particular ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíba, já em contrapartida, o gestor público só pode fazer aquilo que está dentro da lei? Neste sentido, então sabemos que o direito a ser aplicado na gestão pública é diferente do direito aplicado no setor privado? Sim, e as diferenças também são expressivas. Muito bem pontuado. No direito privado, podemos tudo aquilo que a lei expressamente não proíba. No direito público, nós só podemos fazer efetivamente aquilo que, eu não diria a lei, mas um conteúdo normativo. Veja, explicando melhor. Nós tratamos de um regime jurídico administrativo ou regime jurídico público. É aquilo que se aplica quando o Estado está na relação jurídica. Este regime jurídico ele tem propriedades ou especificidades que eles são peculiares, como as prerrogativas e as sujeições. Prerrogativa é o quê? É um conjunto de poderes unilaterais que somente o gestor público detém para realizar os interesses do Estado. Isso não existe lá, um poder unilateral lá no direito
privado ou, quando existe, é muito limitado, regrado por demais. Quando a professora menciona somente é possível fazer aquilo que a lei determina, nós podemos ir um pouco adiante para falarmos em norma, né? Norma é um preceito de conduta, é um prescritivo de conduta. Então, nesse regime jurídico, é extremamente importante as prerrogativas e as sujeições. O que são as sujeições? São os limites impostos ao gestor público, né? Veja, a relação jurídica, essa relação jurídica de direito público, nós podemos representá-la por uma linha vertical, né? Por quê? Porque quando demonstramos uma linha vertical, colocamos o Estado no ápice desta linha ou desta relação jurídica. Ele detém, portanto, uma superioridade ou uma supremacia sobre as demais pessoas que compõem o Estado. Enquanto que no direito privado nós representamos essa relação do regime jurídico pela horizontal, porque obrigatoriamente deve existir uma igualdade lá no direito privado. E há uma desigualdade em favor do Estado no regime jurídico de direito público. Portanto, os regimes são distintos. Totalmente distintos. Muito bem. Professor, essas normas que o senhor fala, que nós entendemos também que é a legislação que deve ser aplicada, ela está expressa em artigos, tem algumas condutas do agente público que são norteadas por alguns princípios, que indicam como esse agente público deve executar as suas funções, né? Perfeito. Notemos bem, o regime jurídico da administração pública, ele é composto por regras. Essa regra é o direito escrito, a lei, por exemplo, os atos administrativos editados pelas próprias autoridades administrativas. Mas ele também é informado por princípios, né? E o princípio é importante porque ele tem um valor de fundamento para todo o ordenamento jurídico, para todas, inclusive para as regras. Sempre eu olho uma lei, por trás dela ou fundamentando ela, existe um princípio sempre, né? Então, esta relação entre regras e princípios, ela é muito importante para o agente público, porque regras e princípios vão ditar a conduta dele. Norma é prescritivo de conduta. Como eu, gestor público, devo pautar a minha conduta? Nem sempre o legislador consegue fixar isso no direito escrito, seja no ato administrativo ou na lei, né? Então, se nós pegarmos esse regime jurídico, eu tenho prerrogativas e sujeições. Onde estão as sujeições, os limites? Eles estão em um conteúdo de regras e também principiológico. A norma é o preceito dessa conduta. E é muito importante para o gestor público essa questão de conduta no exercício da atividade ou da função administrativa. Por quê? Como eu devo agir? Porque essa ação do gestor público é a ação do Estado. O Estado é uma abstração criada pelo homem. Quem concretiza as ações do Estado no campo da saúde, dos transportes, no campo da agricultura, é o servidor ou o agente público, né, de uma maneira geral. Ele quem é responsável por isso, mas a vontade não é dele. A vontade é do Estado, é uma vontade objetiva, pautada por normas de conduta, preceitos de conduta, que o agente público vai encontrar na lei ou no direito escrito, na lei ou no direito escrito, ou em um princípio aplicável à administração. Perfeito, professora. Eu quero deixar claro que nós já vamos esclarecer a diferença, né? Os agentes públicos como num sentido amplo, que engloba, né, várias pessoas que atuam representando o Estado. Eu vou, inclusive, é uma das perguntas que vou fazer ao senhor para nós diferenciarmos a questão, né, de servidor público, de empregados e até de servidores temporários. Mas antes de chegarmos lá, eu gostaria que o professor comentasse um pouquinho mais desses princípios. Nós sabemos que no artigo 37 da Constituição Federal, nós temos lá 5 princípios, desde 2002, se não me engano, né, professor? Que já estão lá, antes eram 4 e agora são 5, estão lá, escritos, né, expressos na nossa Constituição Federal e que vão nortear a conduta, né, as ações desse agente público.
Eu gostaria que o senhor tecesse algum comentário sobre estes princípios, né? Talvez algum deles somente, o que o senhor entenda mais, que se aplica mais ao gestor público, ainda que a gente saiba que todos, né, norteiam a conduta do agente público. Gostaria de que, além destes princípios, né, o senhor também comentasse a respeito da sobreposição de alguns princípios no interesse público versus o interesse privado. Tá. Muito bem. Então, os princípios são fundamentais para o gestor público, de uma maneira geral, para a administração pública. Por quê? Porque não é possível que o legislador paute todas as condutas do gestor. Não tem como, é impossível isso. A sociedade é dinâmica e, portanto, o direito administrativo, a administração pública, melhor dizendo, ela deve acompanhar essa dinâmica da vida em sociedade. Nós temos, na doutrina do direito administrativo, uma divisão. Os chamados princípios constitucionais expressos, como a professora bem mencionou, inscritos lá no artigo 37 da Constituição Federal. E outros princípios informadores da administração pública. Por que informadores da administração pública? Porque informam ao agente qual deve ser a sua conduta, né? Como que ele deve pautar as suas ações. Muito bem. Caput do artigo 37, nós temos lá os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. A sigla é sugestiva, né? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todos esses princípios formam um conjunto normativo que pautam a ação administrativa, sendo a legalidade aquele princípio que determina a autoridade ao agente público que ele deve agir conforme a lei. Mas hoje é insuficiente falarmos em lei em sentido estrito, aquela aprovada pelo legislador. A lei tem que ter um conteúdo maior do que isso, né? E é importante que se conjugue hoje lei, legalidade, com a juridicidade. A juridicidade significa um princípio de ordem constitucional que vai nos determinar o quê? O valor jurídico constitucional de uma conduta. Nem sempre a autoridade administrativa aplicando a lei, ela está cumprindo com uma determinação constitucional, né? Eu, nas minhas aulas, procuro ser muito simples na explicação disso. E eu explico a questão do veículo de transporte escolar. Perfeito. Há uma legislação que regulamenta o transporte escolar e que proíbe que qualquer outra pessoa que não seja os estudantes possam ser transportados nesse veículo. Imagine a professora que uma pessoa vem do interior de uma área rural, de uma cidade, de carona. Chega no quadro urbano, cumpre seus afazeres, pensando em ser uma pessoa doente ou uma pessoa com mais de 60 anos, e perde essa carona para retornar ao local da sua residência, lá na área rural. Como que ela vai retornar? Não tem como. Normalmente tem um veículo de transporte escolar, não é mesmo? Sempre. Aí o que ele faz? Ele vai pedir uma autorização para ser conduzido. Digamos que a autoridade da educação autoriza essa pessoa a ser transportada. Veja, descumpriu a lei. Descumpriu a lei. Conduta ilegal? Vejamos. A juridicidade exige uma ponderação por parte do agente público que ele tem que fazer uma análise. Espera aí, mas é uma pessoa idosa, acima de 60 anos, ou é uma senhora gestante, ou é uma pessoa doente, eu não posso deixar ela ao relento, eu tenho que determinar que ela seja conduzida até o local. E há um meio de transporte para isso. Veja, ela supera a lei, porque a lei não alcança o mandamento constitucional, que é a proteção da pessoa, a dignidade da pessoa humana, a proteção do idoso. Né? Claro que falando assim, citando esse exemplo, ele é muito singelo. A autoridade tem que ter muito cuidado com isso para aplicar no caso concreto, porque a sua conduta só vai ser analisada a partir do resultado. Né? Então não é porta aberta para se fazer o que bem entenda na gestão pública.
Só um minutinho, então, professor, só para nós concluirmos a ideia do princípio da legalidade, ver se nós entendemos bem. A legalidade, então, é a regra. Devemos sempre tentar cumprir aquilo que está na lei. Mas existem alguns casos, inclusive através do poder discricionário que a própria administração possui, um dos poderes da administração, de que, dependendo do caso, havendo uma proporcionalidade entre o ato praticado, como o senhor explicou no exemplo do transporte público, muito bem explicado, por sinal, um exemplo ficou bem claro, então nós podemos aplicar a juridicidade neste sentido. É isso, professor? Exatamente, é exatamente isso. Tem que procurar satisfazer aquela norma que é a maior, que é a Constituição. Né? E se a autoridade percebe que a lei não lhe possibilita alcançar o mandamento constitucional, o valor constitucional da conduta esperada do agente público, aí então os princípios servem para esta ponderação diante de uma circunstância concreta. É isso mesmo. Perfeito. Né? Professor, também gostaria que o professor comentasse para nós a respeito da supremacia do interesse público sobre o privado. Né? Também é um dos princípios, como o professor bem explicou, nós temos aqueles princípios positivados, o LIMP, né? Aqui não nos dará tempo a falar de todos, mas eu gostaria que além, né, sabendo que da existência destes princípios expressos, que o professor também tecesse algum comentário, fizesse algum comentário sobre a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. São os chamados supraprincípios e também alguns autores mencionam que são princípios estruturantes da administração pública. A supremacia do interesse público sobre o interesse particular e a indisponibilidade do interesse público. Vejam, princípios estruturantes por quê? Porque eles pautam toda a atividade administrativa e a razão disso é muito simples, é o interesse público. Né? Se nós vamos à Constituição Federal, logo no seu início, no artigo 1º, parágrafo único, está lá que todo o poder é exercido em razão do povo. A titularidade do interesse público é do povo, é da sociedade. Se essa titularidade é dela, ao Estado só cumpre o quê? Realizar e fiscalizar essas ações. Né? Interesse público são necessidades qualificadas da sociedade. Todos nós temos interesses, mas existem alguns interesses, e estes, os da sociedade, que se traduzem neste interesse público e que efetivamente vão fazer com que a administração pública paute as suas ações a partir dele. Alguns princípios, alguns interesses públicos já fixados na Constituição, como saúde, educação, habitação, etc. Outros são discutidos nas cidades, através de um diálogo entre a administração pública, um diálogo entre a administração pública e a própria sociedade, que vai pautando esses interesses. Eu diria, interesse público é um bem jurídico relevante para o Estado. Daí, então, ele tem, nesse regime jurídico que nós comentamos há pouco, de prerrogativas, sujeições, toda uma estrutura de poder para fazer com que prevaleça o interesse público em detrimento do interesse privado, quando houver colisão, quando for necessário. Claro, devidamente motivado pelo Estado. E a indisponibilidade do interesse público, por óbvio. Eu só posso dispor daquilo que é meu. Aquilo que não é meu, eu não tenho como dispor, eu tenho que cuidar, conservar. Ora, o interesse público é da sociedade, ele é o titular desse interesse público, sendo a sociedade, não pode se tornar disponível pelo Estado, consequentemente, o agente público tem que zelar pelo interesse público, não podendo dispor daquilo que a sua obrigação é conservar, manter. Perfeito, professor. Então, o interesse público seria o interesse da coletividade, que seria o bem que o Estado busca, né, atingir nesse sentido. Poderíamos dizer, professor, que a desapropriação, que é um instituto que todos conhecemos, ou pelo menos já ouvimos falar alguma vez, o Instituto da Desapropriação tem como fundamento o interesse público? Perfeito. Veja, quando nós falamos sobre poder de intervenção do Estado, talvez poder de intervenção do Estado na vida privada, talvez aquilo que melhor reflita essa possibilidade é do Estado, né? Porque a desapropriação retira a propriedade de uma pessoa.
É uma intervenção, mas é uma intervenção que só pode ser justificada segundo os fundamentos da Constituição, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Mas não basta apenas a justa e prévia indenização em dinheiro. Por quê? Porque tem que ter um motivo. Qual é o motivo? O motivo é calcado no interesse público da desapropriação. Ela tem que ser justificada sob pena de nulidade. Mas sim, é um exemplo claro de supremacia desse interesse público sobre o interesse particular. Muito bem, professor. Nós aqui já falamos, né, do interesse público, já falamos de regras, de princípios, mas essas regras, esses princípios que se aplicam, né, aos agentes públicos, elas estão limitadas somente ao Poder Executivo? Não, não. Quando se fala de poderes do Estado, né, poder legislativo, executivo e judiciário, né, todos eles têm uma competência constitucionalmente definidas. E nós vamos dizer que são tarefas típicas ou atípicas. Então, quando nós estudamos administração pública, basicamente o titular da administração pública é o Poder Executivo. É aí que se administra o Estado. Mas a Constituição Federal determina que os demais poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. Então, o legislativo, além de legislar e fiscalizar como tarefa típica, ele tem uma tarefa atípica a administrar o poder legislativo. Nós ouvimos falar em mesa executiva da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa do Estado, a mesa executiva do Senado, a mesa executiva da Câmara Federal. Muito bem, o que é que nós temos aí? Atividades administrativas que são realizadas por quem? Por agentes públicos pertencentes ao Executivo? Não, por aquelas autoridades do Legislativo, os próprios legisladores que vão administrar o Poder Legislativo. O mesmo raciocínio para o Poder Judiciário. Quando nós falamos de regime jurídico peculiar da administração pública, sim, este regime jurídico, que tem regras, que tem princípios, também é obrigatório na atividade administrativa atípica no Legislativo e no Judiciário. Tanto é assim, né, professor, que quando o Poder Judiciário ou o Poder Legislativo necessita contratar com o setor privado, seja através de uma licitação, por exemplo, tem que seguir as mesmas regras que se aplicam ao Poder Executivo, né? A lei das licitações, correto, professor? Correto. Então, nós podemos perceber até aqui a importância do regime jurídico, né, público, tanto para os poderes executivos, legislativos e judiciários. As licitações é um exemplo dos contratos que a administração faz com o setor privado, né? E nós sabemos que a licitação causa diversas dúvidas para o agente público no exercício da sua função. Cada vez mais as licitações requerem um aperfeiçoamento do agente público, né? O agente público não pode mais atuar de qualquer maneira. Também a doutrinadora de Pietro, a Maria Silvia de Pietro, ela até comenta que as licitações, infelizmente, é um momento em que a administração pública tem muitas falhas, né, em que tende a favorecer algumas pessoas do setor privado e que isso está totalmente proibido pela legislação. A licitação é justamente um procedimento impessoal, né, que não está querendo proporcionar o interesse, ou promover o interesse, melhor dizendo, de uma determinada empresa, mas sim atingir a finalidade maior, que é o bem público ao menor preço, a melhor qualidade, a melhor técnica nessa situação. Eu gostaria que o professor falasse, né, das dificuldades que os agentes públicos possuem na questão das licitações. A licitação, de certa maneira, efetivamente traça um intercâmbio aí entre o público e o privado. É uma regra obrigatória, licitar é uma regra obrigatória para o Estado. Em algumas circunstâncias, ele não precisará realizar o procedimento licitatório, mas de regra, antes de um contrato, é obrigatória a licitação. Pois bem, qual é esta dificuldade? A lei de licitações é uma lei que tem uma série de circunstâncias procedimentais e sim, o agente público que está atuando na área das licitações, em
qualquer circunstância vinculada à licitação, ele tem que ser uma pessoa preparada, qualificada para atuar com as licitações. Procedimento licitatório de uma maneira simples, numa divisão didática aqui, ele tem uma fase interna, que é uma fase de cogitação da administração, onde ela descobre as necessidades, tem a fase da autorização, do parecer jurídico, até a publicação elaboração e publicação do edital. Depois, que vincula essa licitação. Sim, que vincula essa licitação. E depois a fase externa, né, da licitação, em que há efetivamente uma divulgação do edital para o público, o meio externo, o meio privado, que vai analisar esse edital, participar ou não da licitação. Ela se desenvolve por modalidades previamente fixadas, já determinadas na lei, né, que basicamente são a concorrência, a tomada de preços, o convite, concurso e o leilão. Essas são modalidades já previstas na Lei 8.666, do ano de 93. E o pregão, que é uma modalidade que surgiu depois, dá uma dinâmica muito maior ao procedimento licitatório, que veio na Lei 10.520 do ano de 2002. Um pouco menos burocrático, talvez? Ele é menos burocrático, ele tem uma inversão de fases, como se diz, né? A fase de propostas vem antes da fase de habilitação. A habilitação é uma verificação de documentos. Tem tanto nas modalidades de licitação da Lei 8.666 quanto no pregão. Só que há uma inversão, né? Imagine você uma licitação regida pela Lei 8.666, modalidade de concorrência, em que você tem 15, 20 participantes. É comum isso. Você tem que analisar na fase de habilitação todos os documentos de todas essas empresas com direito a recurso de todas elas e contrarrazões de recurso de todas elas. Enquanto no pregão apenas o licitante vencedor. Então é de uma empresa que nós estamos falando que vai passar por essa fase. Por isso que a dinâmica é muito maior e para a administração pública isso acaba tornando mais célere o procedimento, né? E, posteriormente, à fase da licitação, aí sim vem o contrato, que é um instrumento contratual, como temos no direito privado, só que é um contrato também que guarda as características próprias do regime jurídico da administração pública. Para mim, a dificuldade no procedimento que pode surgir é a desqualificação, muitas vezes, do agente para atuar nesse meio. E, claro, não sofrer as injunções aí, né, as interferências externas, que são muitas, né, as tentativas são muitas num procedimento licitatório. Então tem que estar muito atento a isso, tem que ser muito severo, inclusive com o seu meio, o seu modo de se conduzir com a coisa pública, né? Perfeito. Professora, até agora nós só falamos em agentes públicos, né? Nós sabemos que agentes públicos é o gênero, do qual tem algumas espécies dentro dos agentes públicos. Quem são esses agentes públicos, professor? Isso. Bom, agente público, primeiramente, é uma pessoa física, né? Perfeito. Eu sempre digo que tudo que há no Estado, o Estado propriamente dito, as pessoas jurídicas vinculadas ao Estado, os órgãos públicos, os cargos públicos, tudo isso é uma abstração criada pelo homem. Agora, a pessoa física, o agente público é uma pessoa, né? É ele que anima essa vontade do Estado, ele que concretiza. Os autores se preocupam com uma divisão, uma classificação que basicamente traz como espécies de agentes públicos os militares, né, das Forças Armadas, das polícias militares, dos corpos de bombeiros, tudo que comentamos até aqui é aplicável a eles, né? Os agentes políticos, que são todo cargo eletivo, todo aquele que é votado, né, é um agente político, e também os auxiliares diretos do Poder Executivo, como os ministros de Estado, que são auxiliares diretos do Presidente da República, né? Nos estados nós temos a correlação, os secretários estaduais, auxiliares diretos dos governadores, e os prefeitos têm a correlação com os secretários municipais. Todos eles são agentes políticos. Depois, nós temos os servidores públicos, né? E aí a doutrina vai variar, né? Há quem chame de servidor público lato sensu, servidor público stricto sensu, né, o sentido estrito. Mas nós podemos dizer que temos os servidores públicos estatutários, que são regidos por uma lei própria da unidade federada. O servidor público municipal, regido por uma lei municipal. O estadual, por um estatuto estadual. O federal, pelo Estatuto de Servidores Públicos Federais. Temos o empregado público, que é regido pela CLT,
e o regime de emprego público obrigatório para chamadas empresas estatais, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. E temos os trabalhadores temporários, que não se confunde com o trabalho temporário regido pela CLT. A Constituição possibilita que, em circunstâncias de excepcional interesse público, uma lei local, municipal, estadual ou federal, conforme a unidade, ela defina quais cargos e em que circunstâncias de interesse público atenderão a esse trabalho temporário. Todos eles são acessados, esses servidores públicos, empregados públicos e os temporários, mediante concurso público, né? Exigência da Constituição. E temos aí também os particulares, que colaboram com a administração pública, são vários. Os júris, os jurados, convocados por júri, são agentes públicos. Perfeito. Os mesários eleitorais, outro exemplo, e por aí vai. Muito bem. Já estamos quase finalizando a nossa entrevista de hoje, está sendo muito agradável, né, conversar com o professor Arli. E para finalizarmos, professor, hoje nós escutamos muito se falar de improbidade administrativa, né? A conduta do agente público, ela está, nos dias de hoje, muito visada, né? Porque se fala-se muito em corrupção, né? E aí eu gostaria, professor, a respeito da improbidade administrativa, né, que nós aqui estabelecêssemos, que o professor dissesse quais são as implicações, né, destes atos para os agentes públicos. E agora nós vimos que, como agentes públicos, temos um mundo, né, de pessoas que fazem parte dos agentes públicos. Então, tudo que falamos aqui hoje, né, se aplica a todos os trabalhadores, né, os gestores públicos, em todas o que vai diferenciar será a forma de contratação de um ou de outro, mas que a legislação, os princípios, inclusive a lei de improbidade administrativa, se aplicam a todos, né? Quais são as responsabilidades, o agente público que pratica, vai ter implicações, não vai ter? Que o senhor comentasse para nós alguma coisa da improbidade administrativa. Muito bem. Falamos de regime jurídico e de conduta do agente público. Eu vou falar agente público no sentido geral. A lei de improbidade administrativa, a lei 8.429 do ano de 92, aplicável a todas as espécies, a todas as categorias que possam ser compreendidas dentro do agente público, aquele que trata com a coisa pública. E não só aos agentes públicos. A lei de improbidade administrativa é uma lei extremamente rigorosa e que visa punir, sancionar, aplica-se uma pena, como diz a própria lei, no artigo 12, aos agentes públicos que cometem improbidade. Então, o início do raciocínio é o que é conduta improba, né? A improbidade é a ausência de probidade. Probidade é honradez, né? O sujeito probo é aquele sujeito honrado, leal, né? Então, você imagine que a nossa vida em sociedade, nós que não atuamos na área do direito público ou que não atuamos no setor público, nós já temos que ter uma vida de honradez, temos que ser honestos, leais. Eu sempre digo que a dimensão desta honradez, desta lealdade para o agente público, ela tem uma dimensão maior, é amplificada, porque ele cuida daquilo que não é dele, ele cuida dos interesses da sociedade, o interesse público. Então, quando há quebra nesta confiança quanto à probidade administrativa, as sanções são extremamente severas, né? E nós temos, na lei de improbidade administrativa, uma conduta que é investigada pelo seu resultado, né? Então, essa conduta igual a modo de agir tem que ser proba. Se a conduta for improba, aí então o agente fica sujeito às sanções. Essas sanções elas vão desde a perda do cargo ou função, a suspensão de direitos políticos, multa civil, reparação de danos ao erário público, se houver dano aí a ser reparado. A lei prevê três tipos, né? Três tipos de improbidade administrativa. O enriquecimento ilícito, quando de alguma forma o agente se ocupa do cargo para que ele possa receber proveito próprio e então enriquecer o seu patrimônio, acrescer o seu patrimônio.
dano ao erário, prejuízo, um dano efetivo ao erário, ou a ofensa a princípios públicos. Então, você veja que o agente público pode ser tipificado nessas 3 condutas, ou em 2 delas, ou uma delas, que é normalmente a ofensa a princípios da administração pública, pode não trazer dano ao erário, e um dano efetivo ao patrimônio público, dano vai existir, ainda que seja a moralidade pública, não é? Certo. Mas patrimonialmente falando, e também ele pode não enriquecer, mas ofendeu, foi desonesto com relação a princípios que pautam a conduta dele na coisa pública. Importante também dizer sobre a improbidade que particulares que estejam nessa cadeia de improbidade administrativa junto com um agente público também são sujeitos ativos da improbidade administrativa, quer dizer, praticam ato de improbidade administrativa também. E a conduta que seja comprovadamente improba, sujeita à lei de improbidade administrativa e às sanções, também pode caracterizar a mesma conduta, pode caracterizar crime contra a administração pública e também infração disciplinar. Então veja que uma só conduta, o agente pode ser punido pela improbidade administrativa, disciplinarmente, se servidor público for, e pode caracterizar um crime contra a administração pública sem que isso caracterize aí uma sobreposição de sanções, cada uma atuando num campo próprio. Então, é realmente muito severa essa circunstância. Ou seja, a conduta do agente público deve ser muito ponderada, né? Deve atuar dentro da legalidade, respeitar os princípios e as normas, né, de direito administrativo, saber aquilo que pode e aquilo que não pode fazer é estritamente importantíssimo para o agente público, né, porque isso vai ter consequências, não é, professor? Com certeza. E é isso que o agente público não espera. Então, qualquer ato praticado pelo agente público, pelo gestor público, pode ter implicações não só administrativas, mas como também penais. E é importante, professora, ressaltar que não é só a ação. Né? A gente fala muito de ação, de improbidade administrativa, a conduta, mas a ausência da conduta também. A omissão. Perfeito. Porque a omissão pode trazer prejuízo à sociedade, ao patrimônio público, etc. Né? Então é ação ou omissão. Um ato omissivo também pode ser caracterizado como improbidade administrativa. O agente deveria de agir e não agiu. Com isso causou um dano ao patrimônio público ou a princípios da administração. Porque aquele que exerce, né, as funções em nome do Estado tem o dever de agir em algumas situações. Muito bem lembrado, professor, as questões das ações e também das omissões. Professor, aqui finalizamos a nossa entrevista. Eu quero dizer que foi um prazer, novamente. Foi muito enriquecedor, muito esclarecedor. O senhor tem uma didática muito acessível, né, a todos os alunos. Acredito que chegou a todos os nossos alunos as explicações do professor Arli. E é isso, professor. Estamos muito felizes de tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade e sempre à disposição. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado da entrevista com o professor Arli, que tenha sido de bastante proveito a todos. Bons estudos!